João 9, nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. Embora hoje a gente vai meditar no capítulo inteiro, mas nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 12. Capítulo 9, de 1 a 12. Acompanhe comigo a leitura que diz assim, ó. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Muito bem, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós nessa manhã queremos glorificar o Senhor através das nossas vidas, Pai, e queremos muito que o Senhor possa aplicar agora essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender essa parte da Tua palavra e aplicá-la em nós e que sejamos, ó Deus, cada dia mais obedientes como Teus filhos. O Senhor deseja que assim os Seus filhos sejam obedientes à Tua palavra. Assim nós oramos e intercedemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Nós vamos então continuar refletindo e tirando lições aí desses encontros de Jesus com os fariseus, saduceus, escribas e mestres da lei. E esse é mais um dos encontros, né? O encontro de Jesus com o cego. Então, primeiro, deixa eu destacar algumas partes aqui dessa reflexão. Então vamos começar aqui com o encontro de Jesus com o cego. O texto nos diz que ele era nascido cego, ou seja, ele nunca viu a luz, por consequência, nunca viu nada, absolutamente nada. Sem querer aqui especular sobre qual tenha sido o problema, qual tenha sido a doença desse homem, a questão era que ele nunca tinha visto as cores do arco-íris, ele nunca tinha visto a cor amarelada do sol, ele nunca tinha visto a cor azul das nuvens, ele nunca tinha visto a cor verde das plantas, ele nunca tinha visto a luz. Mas veja um detalhe tremendo. Esse homem que nunca viu absolutamente nada está agora diante daquele que disse: Eu sou a luz do mundo. Um homem que só via trevas, a vida inteira só viu trevas, estava diante daquele que disse: Eu sou a luz do mundo. Um homem absolutamente inapto para perceber a luz, completamente incapaz de perceber as verdades à sua volta, estava diante da luz do mundo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a cura dele, né? Se Jesus estava próximo ao templo, aquele não era um caminho fácil de se fazer, muito menos para um cego. Mas por ser um cego de nascença, aquele homem já tinha bastante experiência com relação aos caminhos naquela cidade. Geralmente a pessoa que nasce cega, ela acaba desenvolvendo ainda mais os outros sentidos, né? Então imediatamente ele foi, se lavou e passou a ver. Você pode imaginar isso? Eu não sei como eram as águas do tanque de Siloé,
Mas eu imagino que naquele instante ele começou a ver a si próprio naquelas águas. Não somente os seus olhos, mas o seu cérebro. Ambos foram habilitados a enxergar o que estava diante dele. Porque quando se tem uma deficiência nos olhos, o cérebro também cria uma deficiência. Porque se os meus olhos não veem nada, se os meus olhos não mandam imagem, se os meus olhos não captam, o meu cérebro não sabe distinguir as coisas. Então, por causa dele ter nascido, nascido cego, o cérebro dele também tem uma deficiência. Mas agora ele foi lá, lavou os olhos e começa a perceber, talvez ali olhando para a água, né? Como num espelho, ele começa a enxergar um pouco de si. Percebe algumas marcas de sujeira, né? Um pouco do barro ainda sobre o seu rosto. Então ele se enxerga, ele vê a água, ele vê o barro, ele se lava e ele sai dali começando a identificar alguns lugares em que ele passava e que lhe era comum o cheiro, lhe era comum o barulho, mas agora ele pode ver, né? Cada cheiro era um ponto de referência e agora ele pode associar aquela fragrância, aquele cheiro, àquilo que os seus olhos estão vendo, aquilo que os seus olhos estão mandando de informação para a sua mente. Em outros lugares por onde ele passa, ele escuta alguns sons e pode ver agora a origem daqueles sons. Ao ir para perto da sua casa, ele encontra alguns vizinhos e ao ouvir a voz de alguns, ele começa a identificar as pessoas, né? Aquele que ele ouvia a voz, agora aquele que ele imaginava como era, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se era branco, se era negro, agora ele começa a associar a voz dessas pessoas com elas. Certamente ele estava aqui encantado com a ideia de enxergar. Agora ele via as pessoas e ele podia se desviar rapidinho delas. Ele via as crianças pulando amarelinha e ele consegue entender o jogo. Ele via algumas brincando de esconde-esconde e aquela brincadeira agora faz sentido para esse homem. Tudo aquilo que estava oculto a si agora foi revelado, porque faz todo sentido para ele, porque agora ele enxerga. Algumas pessoas, sem entender, olhavam para ele e pensavam, está acontecendo alguma coisa diferente. Será que é ele? Não, não pode ser ele. Deve ser um irmão dele. É tão parecido com ele. E esse homem dizia, ei, sou eu. Sou eu mesmo. Ó, eu aqui. Mas você não era mendigo? Sou eu mesmo. O que aconteceu com você? E ele diz, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus, versículo 11. Misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Que grande milagre, que grande bênção, que coisa maravilhosa que o Senhor Jesus fez, né? Quando Jesus cura esse cego de nascença, não é apenas um milagre relacionado à saúde que Jesus está fazendo. É um milagre relacionado à condição social desse homem. Agora esse homem pode trabalhar, agora esse homem pode se relacionar, agora esse homem foi incluído na sociedade. Ele não está mais à margem, ele não precisa mais mendigar. Então Jesus faz aqui um trabalho de cura física, de cura social. Mas há um outro milagre envolvido. Estava acontecendo com aquele homem, colocou Jesus numa tensão mais uma vez com os fariseus, né? É isso que a gente tem estudado nessa série. Essas tensões de Jesus com os religiosos. Quando eu olhei pela primeira vez para João 9,14, quando diz assim, era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Quando eu li isso, eu pensei, será que Jesus não poderia ter evitado de fazer isso no sábado? Ele já arrumou 2 confusões por causa de coisas que fez no sábado e ele está de novo fazendo algo no sábado.
há mais 6 dias na semana, por que tinha que ser no sábado? Se ele tivesse esperado mais um dia, aquele cego não ia se importar de esperar mais um dia. Ele nasceu cego, ele cresceu cego, ele estava envelhecendo cego. Se Jesus esperasse mais um dia para curá-lo, não haveria problema nenhum para esse homem. E Jesus teria evitado a confusão. Por que Jesus tinha que fazer isso no sábado? Havia um motivo, havia uma razão. Eu penso que é porque Jesus queria provocar esses religiosos a pensar sobre quem estava diante deles, sobre quem estava visitando o mundo deles. Aquele cego não passou apenas por uma libertação física, por uma libertação social, mas ele também passou por uma libertação espiritual. Depois disso, o ex-cego se encontra com Jesus outra vez e o Senhor o esclarece definitivamente. O versículo 37 diz assim: Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. É interessante porque a primeira vez que lhe perguntaram ao cego quem o curou, a sua resposta foi o seguinte: um homem chamado Jesus. Tudo o que ele sabia sobre Jesus era isso. Um homem chamado Jesus me curou. Mais adiante, lhe perguntaram a mesma coisa e esse homem agora acrescenta: ele é um profeta. Outra vez o interrogaram, querendo forçá-lo a dizer que Jesus era pecador, e ele foi contundente: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Os vizinhos desse homem lhe perguntaram: onde está Jesus? Ele disse: eu não sei. Ou seja, o conhecimento desse homem a respeito de Jesus, de quem ele é muito limitado. Quando finalmente Jesus revelou abertamente a ele e ele se percebe diante do próprio Deus, ele o adora. Agora ele entendeu quem está diante dele. Antes de adorar Jesus, aquele homem passou por um processo. Ele não conheceu Jesus no momento em que ele foi curado. Em um processo normal, ele primeiro sabia que aquele que o curara era um homem chamado Jesus, mas nem sabia onde ele estava. A seguir, não sabia se ele era pecador ou não, mas sabia que tinha sido curado por ele. Depois percebeu que se tratava de um profeta. Finalmente, o ex-cego percebeu que Jesus era o próprio Deus. Então, percebem que gradativamente Deus vai sendo revelado diante dele. Jesus vai sendo revelado. Jesus vai ficando mais claro. As coisas vão ficando mais nítidas para ele. Da mesma coisa como acontece com os seus olhos, espiritualmente também acontece assim. À medida que os seus olhos começam a enxergar, começam a distinguir, começam a associar as coisas, da mesma maneira, espiritualmente, vai acontecer nesse processo. Não é num estalar de dedos que tudo passa a fazer sentido para ele. As coisas vão gradativamente fazendo sentido. E aí o que nós temos na sequência desse texto é o testemunho desse que havia sido cego. Então, depois da sua cura, o cego passou a falar sobre o que Jesus fez na sua vida. E é sobre essa aplicação que eu quero fazer para a gente nessa manhã, é que esse é um privilégio de falar, né? De compartilhar, de testemunhar. Esse é um privilégio de cada um dos filhos de Deus. Aquele homem estava entusiasmado com a sua experiência, com o que passou a ver, com o mundo que se descortinou à sua frente, e entendeu que ele era agora uma testemunha de Jesus. Aconteceu algo na sua vida e que ele precisava compartilhar isso com as outras pessoas. Ele podia dizer agora, né, versículo 25, eu era cego e agora vejo. Algo aconteceu na minha vida, um milagre aconteceu na minha vida. Se alguém quisesse saber como te foram abertos os olhos, ele podia destacar, foi Jesus.
Jesus abriu os meus olhos. Jesus fez um milagre na minha vida. Jesus fez eu perceber algumas coisas que me estavam ocultas. Muitos anos atrás, eu estava passando numa praça de Campinas e ali eu vi um rapaz com um violão cantando e pregando na praça. Ele cantava alguns cânticos e entre um cântico e outro ele pregava para quem estava ali sentado na praça. E alguns guardas municipais encrencaram com ele, dizendo que era proibido fazer o que ele estava fazendo ali. Imediatamente o rapaz contou para esses guardas: até o ano passado eu estava nessa praça usando drogas e nenhum de vocês vieram me tirar daqui. Agora eu encontrei Jesus e ele me libertou e eu quero que o povo que me viu usando drogas naquele tempo saiba que eu encontrei Jesus e que ele me libertou. Meus irmãos, o melhor lugar para a gente começar a testemunhar é o lugar onde as pessoas nos conhecem. É onde as pessoas conhecem a nossa vida antes de Jesus. Vamos conhecer a nossa vida antes da gente se entregar a Jesus. Talvez você diga assim, no meio dos meus familiares é muito difícil. Pode até ser que ali seja difícil, mas é ali, no meio daquelas pessoas, que o seu testemunho vai fazer sentido, porque elas sabem como você era e agora podem ver o que você se tornou ou o que você está se tornando. Observe o que esse cego faz. Ele vai contar sobre a sua própria experiência. Esse ex-cego deu prioridade a falar da experiência real que ele teve com Jesus. Embora ele não conhecesse muito das verdades teológicas da cristologia, embora ele não tivesse estudado como evangelizar, ele sabia uma coisa: ele era cego e agora via. Ele tinha o que falar. Eu era cego, mas agora vejo. Por quê? Porque encontrei Jesus. Esse homem fez lama, passou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque de Siloé e eu estou vendo. Olha que testemunho profundo. Esse testemunho não precisava de estudo bíblico para ele aprender a dar. Não precisava de um curso, não precisava esperar um ano na igreja para ele aprender algumas coisas da Bíblia, não. É o testemunho de vida dele. Ele está contando a sua própria experiência. Eu era cego e agora vejo. Outra coisa que a gente percebe nesse testemunho é que ele fala do que ele sabia. Muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus por causa das coisas que nós não sabemos. Mas aquele homem falava daquilo que ele havia experimentado. Ele não sabia muito sobre Jesus. Ele deu prioridade a testemunhar às pessoas à sua volta e sobre o que Jesus fez na sua vida, focalizando exatamente o que Deus fez, sobre que tipo de experiência ele teve, o que ele sabia. Do mesmo modo, você pode compartilhar como era a sua vida antes de aceitar a Cristo e principalmente o que ele fez por você. Você não precisa ter um monte de versículos decorados, você não precisa fazer um curso de evangelismo, você não precisa de nada. Você pode apenas dizer, eu era assim e agora sou assim, né? Você pode compartilhar como era a sua vida antes de aceitar a Cristo e como é a sua vida agora que você encontrou Cristo. E quando você faz isso para as pessoas que te conhecem, que viu a mudança, que viu a transformação, que viu a pessoa melhor que você se tornou, e viu como que a sua vida começou a se organizar a partir do momento que você conheceu Jesus, esse testemunho, ele é poderoso, ele é tremendo. Algumas vezes eu tenho encontrado pessoas que valorizam falar sobre quão profundo no pecado elas entraram, né? Antes de me converter, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com mulheres, eu me envolvi com a noite, eu me envolvi com bandidagem, mas Jesus me transformou. Nós não precisamos valorizar o passado sem Jesus. Não importa onde você estava. Você não precisa pintar um quadro negro
Você precisa apenas compartilhar a sua realidade. Isso talvez signifique que antes de encontrar Jesus, você era um mentiroso. Você vivia fora da realidade. Ou talvez era um descontente, era um deprimido, um suicida em potencial. E você pode falar o que e como ouviu de Jesus, destacando a diferença que ele fez na sua vida. Testemunhar é a coisa mais fácil, qualquer um pode fazer. Uma criança pode testemunhar de Jesus. Uma terceira característica do testemunho desse ex-cego, ele fala, a gente pode perceber no resultado disso, né? Quando nós testemunhamos de Jesus como aquele ex-cego, nós vamos conhecer as reações das pessoas à nossa volta. Admiração, muitas vezes, né? Porque elas veem a mudança, elas veem a transformação. Eu me lembro de algumas tias, irmãs do meu pai, quando ele se converteu, delas admiradas, né? Dizendo, se o Itamar se converteu, qualquer um pode se converter, né? Porque o meu pai estava completamente afastado, era completamente averso à igreja e de repente Deus mudou o coração dele, né? Algumas pessoas que olhavam para aquele ex-cego estavam impressionadas em como Deus havia transformado ele. Nós não podemos ocultar o que Deus faz ou o que Deus fez na nossa vida. Nós também somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo, assim como esse ex-cego foi. Aliás, é isso que eu queria destacar, né? A nossa preocupação não é fazer as pessoas crerem. Nós precisamos aprender algumas verdades com o ex-cego. Mesmo que nós não tenhamos vontade de testemunhar, é nossa responsabilidade fazê-lo. Atos 1,8 diz assim para a gente: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É importante saber que encontrar a Cristo normalmente é um processo. Não são todas as pessoas que, ao ouvirem pela primeira vez o Evangelho, o captam, o entendem e se apropriam dele. Há aqueles que não entendem nada da primeira vez. Não podemos, baseado nisso, nos desculparmos. Tal pessoa nunca vai aceitar. Precisamos continuar compartilhando, continuar testemunhando. E levar essa pessoa a Jesus Cristo não é um problema seu, não é um problema meu. É um problema de Deus, né? Você pode ser a primeira pessoa a ser parte do processo que a levará a Jesus. Mas quem pode mudar o coração dela é só Jesus. É só o Espírito Santo, é só o Senhor nosso Deus. A nossa parte é compartilhar. Por isso eu queria destacar alguns lembretes aqui para a gente. Nós precisamos confiar que Jesus está fazendo a obra no coração das pessoas com quem nós falamos, a quem nós compartilhamos. Nós precisamos orar por isso. Deus assumirá as responsabilidades que lhe cabem. Nós não podemos ser imediatistas, pois como é um processo, nós precisamos dar tempo para que Deus faça a sua obra. Ao chamar seus discípulos, Jesus afirmou: eu farei de vocês pescadores de homens. Os pescadores aí que estão me ouvindo, né? Sabem que a qualidade primordial de um pescador é paciência, né? Quem não tem paciência não sabe pescar. Porque às vezes você precisa passar o dia inteiro na beira de um rio, na beira de um lago, para você conseguir pegar aquele tão desejado peixe. Como o ex-cego, entenda que você não é o fim de todas as coisas. Nem tampouco o mediador entre Jesus e outra pessoa. Você é simplesmente um instrumento. Você é um instrumento que Deus usa para trazer pecadores a Ele. Jesus ordenou que o cego fosse se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ou seja, o tanque fazia uma referência ao Messias, ao Cristo, o enviado de Deus. Jesus estava ensinando o homem, o ex-cego, a ir ao Messias, ou seja, a ir a Ele mesmo. Só Ele podia curar, só Ele podia salvar, só Ele podia usar a vida desse cego. As pessoas não se convertem através de nós.
As pessoas se convertem através do Espírito Santo. O máximo que você pode fazer é falar e confiar que Deus fará o resto. E confiar que Deus vai fazer a semente lançada, ela cair em bom solo e ela frutificar. Nós precisamos entender que quando Jesus faz a obra, ele mexe nos olhos, ele mexe na mente, ele mexe no coração. Como ele faz isso, nós não sabemos. Conforme João diz no capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Senhor é quem faz a obra. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos, todas as vezes que compartilharmos o Evangelho com uma pessoa, que convidarmos ela para um culto, quando compartilharmos com ela uma mensagem, quando mandarmos para ela um versículo bíblico, quando mandarmos para ela uma música cristã, todas as vezes que de alguma maneira nós interagirmos com uma pessoa, um parente, um amigo, um vizinho, para tentar levá-los a Jesus, nós precisamos crer que o Espírito vai fazer a obra naquele coração, que a palavra vai ser semeada. Então nós precisamos crer nisso. Se as pessoas não crerem, não será um problema nosso. Veja o que Jesus diz no versículo 39. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quem não crê é um problema de Jesus. Ele afirmou para os fariseus, vocês são cegos. E aquele que não via nada, o cego, conseguiu ver o Evangelho. Vocês que se julgam pessoas esclarecidas, com visão espiritual, vocês estão cegos. Os fariseus entenderam a mensagem de Jesus e ficaram com raiva de Jesus por causa disso. Por isso, como esse ex-cego, irmão nosso em Cristo, que se curvou diante de Jesus, nós devemos aprender que também somos testemunhas e que através de simples coisas que façamos, Deus pode resgatar pessoas. Através de um pequeno gesto nosso, através de uma pequena preocupação que a gente demonstre, através de uma palavra nossa, através de uma mensagem compartilhada, Deus pode resgatar pessoas. Nós somos testemunhas de Jesus para contar apenas o que Ele já fez por nós. Nós não precisamos saber versículos decorados, nós não precisamos compreender algumas doutrinas, nós não precisamos ter respostas para todas as perguntas das pessoas. Nós precisamos tão somente falar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, as mudanças que Ele fez. E quando a gente está falando isso para alguém que nos conhece, quando nós estamos compartilhando isso com alguém que está vendo as mudanças acontecendo, Deus já vai usar o nosso testemunho, a autenticidade do nosso testemunho, para quebrar todas as resistências dessa pessoa. Que o Senhor possa, então, usar a minha vida e a sua vida, meus irmãos. Eu sei que nesses dias de pandemia, nós estamos meio que limitados no nosso testemunho, sem poder ter contato com as pessoas, sem poder conversar muitas vezes com elas, mas a gente precisa descobrir maneiras criativas da gente continuar testemunhando. Se a gente está cultuando pela internet, a gente evangeliza também pela internet. Talvez uma atitude sua na hora que você estiver participando do culto, compartilhe esse culto, para que os seus amigos tenham acesso. Compartilhe as mensagens que a gente tem disponível lá no YouTube. Fala assim, olha, eu ouvi uma mensagem, falou ao meu coração, né, me confortou, me alegrou, me exortou. Compartilha com quem precisa. Né? Então, a gente não está podendo convidar as pessoas para o culto físico, né, para o culto presencial, mas você pode compartilhar a palavra com seus amigos da rede social. Né? Então, alguns irmãos têm feito isso. Né? Na hora que começa o culto lá, ele pega o link do culto e ele compartilha. Né? Então, o que ele está fazendo? Ele está estendendo aquele culto, aquela palavra que está sendo pregada para os seus amigos, meio que convidando, participem comigo desse culto, ouçam comigo dessa palavra. Né? Aqui em casa a gente tem feito isso. Vez ou outra a Raquel convida as suas amigas para ouvir a mensagem. Né? E a gente tem tido a experiência de ter
amigos e parentes que nunca, de repente, aceitaram o convite para estar numa igreja, mas que estão assistindo o culto aqui com a gente, estão sendo ministradas pela palavra, estão gostando. A gente precisa descobrir maneiras criativas de compartilhar o evangelho. Que Deus possa nos usar e nos abençoar. A missão de levar o evangelho até os confins da terra continua, mesmo nos dias de pandemia. Que Deus possa usar a minha vida e a sua vida. Amém?